Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 15 de novembro, a gente comemora um feriado nacional, a proclamação da República, ou seja, o fim do período imperial, com a queda de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, e o início da República, com a proclamação pelo Marechal do Exército, Deodoro da Fonseca. Vários fatores levaram à queda, à derrubada do Império por parte dos militares no dia 15 de novembro de 1889. Dentre eles, o mais forte, digamos assim, foi a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, contra o Paraguai, a Tríplice Aliança, que foi Brasil, Argentina e Uruguai, venceram o Paraguai, que, que começou a guerra, porque queria uma saída para o mar, para poder navegar e fazer comércio e crescer mais, e com isso atacou o Mato Grosso do Sul, hoje Brasil, atacou partes da Argentina, do Uruguai, e aí foi derrotado nessa aliança em que o Brasil foi o preponderante nessa vitória. Foi o Brasil que foi o que fez a diferença nessa tríplice aliança, tinha maior número de soldados, maior número de navios de guerra, venceu as maiores batalhas, ou seja, a Argentina e principalmente o Uruguai eram mais fracos, foram menos importantes do que o Brasil. E aí, com a vitória, os soldados negros, que eram ex-escravos, pessoas comuns, generais, marechais, Duque de Caxias e tantos outros, eles voltaram ao Brasil após a vitória e viram que não tinha espaço político no Brasil porque era todo de nobres e do imperador Dom Pedro II, que nomeava os nobres, os chefes, os membros do gabinete do governo, da nobreza. Então esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto foi na abolição da escravidão, que demorou muito. Foi em 1888, um ano antes apenas, que foi abolida a escravidão. Então isso criou também uma, um ressentimento por parte dos ex-escravos que voltaram da guerra. Outro era que Dom Pedro II não tinha filho homem, só tinha filha, no caso a princesa Isabel, que assinou a abolição da escravidão quando ele estava em viagem no exterior. Teve também uma crise econômica terrível, o Brasil estava devendo muito dinheiro para os bancos, principalmente franceses e principalmente bancos ingleses, para poder vencer a Guerra do Paraguai. Teve que tomar muitos empréstimos, então os impostos aumentaram aqui dentro, os fazendeiros ficaram extremamente revoltados, os latifundiários, com o fim da escravidão, embora o Brasil não tivesse saída, não foi feito o fim da escravidão por outro motivo a não ser a Inglaterra, que tinha começado a vender produtos pelo mundo, ela queria mercado. E um país com um monte de escravos trancafiados não tem mercado consumidor, não tem gente com dinheiro para comprar e vender. Então forçou o Brasil, afundava a marinha de guerra inglesa, afundava navios negreiros a tiros de canhão, e o Brasil foi acabando, ficando isolado e a economia decaindo. A pressão diplomática da Inglaterra fez com que a princesa Isabel, o governo imperial, assinasse o fim da escravidão com a lei do fim da escravidão em 1888, um ano antes da proclamação da República. E teve a questão religiosa também, que era o seguinte: o Papa nomeava bispos e coisa, mas o imperador Dom Pedro II tinha que dar autorização. O Papa não mandava direto na igreja dentro do Brasil. E dois bispos no Nordeste, bispos católicos, resolveram ignorar a autorização ou a espera da autorização de Dom Pedro II e não nomearam algumas pessoas por serem maçons.
por serem católicos e também maçons. Então, por serem maçons, esses dois bispos se recusaram a efetivar a nomeação desses dois clérigos. E gerou um problema, Dom Pedro II interveio, começou uma briga com a Igreja Católica tremenda, a monarquia perdeu muita popularidade perante o povo, que era em peso católico, quase 100% do Brasil era católico nessa época. Então você junta tudo isso, a revolta do exército, os desprestígios da República, a revolta dos católicos e da Igreja com a República, a dívida econômica monstruosa com bancos ingleses e franceses, principalmente bancos ingleses, os militares vitoriosos na Guerra do Paraguai querendo espaço no governo, gerou um caldo que proporcionou no dia 15 de novembro de 1889 que o Marechal Deodoro da Fonseca, que estava doente inclusive, fosse chamado, conclamado pelos outros generais a proclamar a República, de derrubar Dom Pedro II, que não se opôs, não quis fazer guerra, já estava esperando isso e se refugiou na Europa com toda a sua família, as filhas, a mulher e todos os outros parentes. E aí começou uma república militar com Deodoro da Fonseca, depois foi para Marechal Floriano Peixoto, e até hoje, 2023, a gente tem república, desde 1889. Foram vários tipos de república, né? O Getúlio Vargas foi uma república, antes do Getúlio Vargas foi a chamada República Café com Leite, depois de Getúlio Vargas foi outra república, com os militares de 1964, para evitar a entrada do comunismo, era a Guerra Fria, soviéticos no Brasil. Também foi um outro tipo de república que durou até 1985. Mais recentemente proclamaram a República Cidadã, que é de 1985 até hoje, que eu não sei de cidadã, não tem nada, essa república é uma bagunça generalizada, mas é a que nós vivemos hoje, que começou em 1985. Tá bom? Então essa é uma data importante do calendário nacional, que a gente tem que estar sempre rememorando e relembrando a população, porque isso não é passado direito nas escolas, principalmente nas escolas públicas, que são contra os militares. Eles não falam, não explicam direito para as crianças de mais baixa condição socioeconômica a proclamação da República, os motivos e o fim do Império em 1889. Tá bom, pessoal? Fica aqui o meu registro sobre essa data importantíssima, como é o 7 de setembro, a proclamação da independência em relação a Portugal por Dom Pedro I, e outra data cívica também, além de outras, também essa proclamação da República contra Dom Pedro II, derrubando o exército, sempre à frente dos eventos históricos brasileiros, instaurando a República. Tiveram outros motivos também, né? Tiveram outros motivos. Na Europa já tinha havido a Revolução Francesa, com ideais modernistas. Teve o positivismo de Augusto Conte, que é uma ideologia que entrou no exército brasileiro, de fazer o Brasil progredir através da razão, através de dirigir corretamente o país, como se fosse uma empresa, um exército, vários fatores, mas esses que eu falei foram os principais. Tá bom, pessoal? Obrigado pela sua atenção, excelente feriado de proclamação da República para você e sua família. Um forte abraço, fique com Deus.